paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus. Quero estar dando início aqui a uma sequência de lições sobre o discipulado para ajudar aquelas pessoas que às vezes não têm condição de fazer a reposição, né? Quando falta. E eu quero estar dando aí essa sequência para essas pessoas, dando essa oportunidade para as pessoas estarem assistindo o vídeo e aprendendo sobre a lição, né? Aqueles que puderem ver pelo vídeo, estarei colocando no meu canal no YouTube e vou estar disponibilizando o link para vocês poderem estar assistindo. Talvez, se você esteja vendo esta videoaula, você já está no canal, né? A grande possibilidade é essa. Enfim, vamos estar dando início, né? A primeira lição, nós estaremos ensinando sobre a primeira lição, né? Como já foi falado no início do discipulado, né? É um discipulado da Cadesa, o discipulado que nós estamos dando é da nossa catedral, da Assembleia de Deus, né? Ministério de Madureira, Campo Alecrim. E esse é o discipulado da igreja, né? Discipulado da igreja, onde o material é totalmente disponibilizado através da internet, né? Da Assembleia de Deus também. E por aí vai, estaremos dando início à primeira lição, né? Como já foi falado aqui, o sumário, nós temos a primeira lição que já foi dada, que é o que vamos ver hoje, conhecendo a Bíblia, tendo conhecendo a Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, conhecendo o valor da oração, conhecendo o discípulo e o evangelismo, dia 16, tá? O discípulo e a fé, o discípulo e a obediência, o discípulo e o dízimo, o discípulo e o Espírito Santo, o discípulo vivendo cheio do Espírito, o discípulo e os dons do Espírito Santo, e o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Teremos talvez esses três aqui, teremos mais esses 3 volumes de apostila, onde será um mês para cada uma. Serão 3 volumes, a apostila do discipulado será organizada para impressão. Talvez será para vocês estarem com o material em mão. E queremos dessas 3 apostilas aqui, porque são muito importantes sobre a questão de missões, né? E das entregas do certificado, né? Os certificados serão entregues no dia 16 do 12, né? No culto de sábado, por causa que no próximo é perto do Natal e talvez não tenha o culto, né? Na igreja local. E será entregue pelo pastor Cleiton, né? Se nenhum dos dois tiverem, aí eu entregarei, né? Toda essa logística todos já sabem. Só ressaltando para aqueles que não viram a primeira aula, só poderá receber o certificado do aluno que tiver 75%, tá vendo? Então, para receber o certificado, você terá que obter 75% da presença, porque não tem como você fazer isso, obter o seu certificado sem obter 75% da presença. E não só isso, e também que tem que concluir todos os assuntos, ou seja, você tem que tirar a média, que é 60 em todas as 5 médias. São 6 médias. Média 1, média 2 e por aí vai. Até a média 6. Tirando essa nota aqui, ó, você vai, feito uma média aritmética, você vai ter 60. Então, botando 60 todas as 6 médias, significa que você conclui todos os assuntos. Isso não significa que você vai ter, se você der 65% da sua presença,
de presença e concluir todos os assuntos. Então chegará todos os assuntos chegam a 60% na média aritmética desses médias. Então, sim, dos materiais é necessário que a Bíblia, claro que essa coisa da Bíblia, né? Óbvio, né? Opa. E o caderno. Você pode, se você tiver usado o antigo de escola mesmo, você usar para fazer anotações, usar folhas, bloco de notas. É essencial tomar nota daquilo que se aprende, né? Bem, aqui nós temos o certificado, né? Certificado que será entregue para aquelas pessoas que concluírem aí o discipulado, que será muito bom para elas, pois é uma forma de incentivo, temos como uma forma de incentivo, né? E por aí vai. Esse aí bem, o que vem a ser o discipulado? O que é essa coisa, discipulado? Discipulado nada mais é, por exemplo, quando você evangeliza, você está dando um copo de água para uma pessoa que está sedenta de água. Quando você indica a fonte, você está o quê? Discipulando. Você está ensinando ela aonde fica o bebedouro, para que a fonte de água, para que quando ela precisar, ela ir até lá com suas próprias pernas. Então é isso que é o discipulado. Bem, então a lição aí do dia 11/6 foi conhecendo a Bíblia. Bem, temos aí um texto de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a luz para os nossos passos, para os nossos caminhos. Não tem como você andar neste mundo estando na casa do Senhor, tendo aceitado a palavra de Deus, aceitado a Jesus e viver em trevas ainda. Não, porque agora você andará à luz da palavra de Deus. Você andará através da luz da palavra de Deus, porque ela será lâmpada para os teus pés, ela será e a luz para o teu caminho. Então, quando você aceita Jesus e ouve a palavra de Deus, você vai começar o quê? A ter agora a palavra de Deus como se fosse uma lâmpada, e ela vai clarear todos os teus caminhos, por onde você for, por onde você andar. Então isso é o que temos de entender, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os teus caminhos. Vamos dar continuidade. Introdução. Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente porque nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele, você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora, que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso, a Bíblia é chamada de Palavra de Deus. Ou seja, uma vez que você tem em suas mãos este livro, a Bíblia Sagrada, você tem a Bíblia, como entendendo ela, a Bíblia, como não sendo um escrito qualquer, mas entendendo que ela é o livro dos livros, é diferente. Porque só nele você encontra tudo o que Deus faz para te dar salvação. É através deste livro que você ouviu, as palavras que pregaram para você foi através deste livro. A palavra que falaram para você foi através deste livro. Foi através deste livro, da Bíblia Sagrada. Porque foi através deste livro que alguém falou que Jesus te amava.
Foi através dessas palavras que Deus cultivou em você a fé. E foi através dessas palavras a qual você aprendeu, a qual você viu, a qual você entendeu o plano da salvação de Deus e se arrependeu dos seus pecados. Primeiro, a Bíblia em suas mãos. Dê uma olhada rápida nesse livro que está em suas mãos. Provavelmente veio à mente a pergunta: o que é a Bíblia? Então, para você descobrir a resposta, primeiro tem de se entender que este vocábulo quer dizer livros. O vocábulo bíblico quer dizer livros. Muitos livros, isto é, vários livros juntos em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que a formam. Procure e dê uma lida neles. Não se preocupe se algum deles forem estranhos e difíceis para se ler pela primeira vez. Então você vai olhar aí bem, né, nas primeiras folhas da sua Bíblia, né, as 2 folhas à frente, e você vai perceber que tem um índice geral aí, onde vai estar contendo, dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou seja, vai ter todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento, né? Facilitando aí a localização de cada livro na sua Bíblia. Bem cedo em sua vida cristã, você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Por isso, os autênticos cristãos carregam, leem e estudam a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isto se chama revelação divina. Então, quando Deus se deu a conhecer ao ser humano, ele chamou isso de revelação divina. É a revelação da salvação de Cristo para nós, nos mostrando a mensagem da cruz, a mensagem da cruz de Cristo. Deus fala conosco através da Bíblia. Lembra? Você começa a conhecer o Senhor, a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja da qual você faz parte. Então, agora que você conhece esse Senhor, você tem que entender e obedecer às suas orientações para ajudar a sua vida particular e na participação na igreja da qual você faz parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 autores, ou seja, marca aí, escreva aí, anota aí, 40 autores que escreveram a Bíblia, em 2 idiomas, o hebraico e o grego. Há quem acredite também que exista outro idioma, que no caso o aramaico, né, que não foi tão muito utilizado, mas o hebraico e o grego foram muito utilizados, né? Então acredito que foi o hebraico e o grego, bem diferentes do português, Isto aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros eram reis, outros sacerdotes, outros pescadores, outros criadores de gado e até cobradores de impostos, pessoas que eram odiadas. Essas pessoas aqui eram odiadas. Ninguém gostava muito desses cobradores de imposto, porque eles extorquiam o povo. Então gostar deles era muito ruim. Ninguém gostava muito dos cobradores de impostos. Deus escolheu estas pessoas e as usou, apesar de suas imperfeições, mesmo elas sendo imperfeitas, e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distintas e depois unidos num só livro, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Eu vou destacar isso aqui. Olha só,
Isso aqui é que é a maravilha. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distintas, e depois unidos num só livro, mesmo assim, a Bíblia é completa, perfeita, em harmonia e unidade. Então nós temos aí a perfeição que é as Sagradas Escrituras. Isto é a Bíblia. A Bíblia é perfeita, harmoniosa, coerente em tudo aquilo que ela se fala. Deus inspirou estas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e a transmitir o ensino sem mistura nem erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem os sinais das fraquezas e dos erros próprios da natureza humana. Leia a seguir o que disse o apóstolo Paulo aí, né? Um dos escritores da Bíblia, ele falou: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:16. Como você deve usar a Bíblia na igreja? A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis e termina com o de Malaquias, chama-se Antigo Testamento, como fomos vistos, ou simplesmente AT, que é o Antigo Testamento. São ao todo 39 livros, temos 39 livros no Antigo Testamento, 39 no Antigo Testamento. Depois de Malaquias, o último livro do AT, inicia-se o Novo Testamento, conhecido pelas letras iniciais NT, e tem o quê? 27 livros. Então esses 27 livros é o que compõem o NT. Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia são Antigo e Novo Testamento. Como usar a Bíblia na igreja? Juntos somam o quê? 66 livros. Tem 66 livros ao todo. Um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos. A preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Para que o leitor encontre facilmente o texto, cada livro é dividido em capítulos e versículos. O número em tamanho grande do lado esquerdo das palavras impressas. O número em tamanho grande no lado esquerdo das palavras impressas indica o capítulo, e o menor o versículo. Encontre em sua Bíblia João 3,16. O número 3 é o capítulo e o número 16 é o versículo. Antes do início de cada capítulo ou de alguns grupos de versículos, você encontrará o título do assunto, e é bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros separando os assuntos por títulos, capítulos, versículos e por aí vai. E nem usavam a pontuação como ponto e vírgula. Todos estes recursos foram adotados muito anos depois para facilitar a leitura e o estudo da Bíblia. A Bíblia que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo são escritas em diversas versões. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução. Então, a tradução significa passar tudo que foi escrito em um idioma para outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo o que estava escrito em hebraico e grego para o português. A tradução principal usada no Brasil é a de João Ferreira de Almeida. Desta tradução, existem as versões que apresentam diferenças. Não na mensagem, mas nas palavras. Veja um exemplo. Numa versão você lê em 1 Coríntios 13, caridade, e em outra, publicada mais recentemente, amor. A questão é que, com o passar do tempo, o vocabulário caridade tomou outro sentido. Não é tão forte como o termo amor, por causa das diferentes versões. Você escuta as pessoas lerem o mesmo versículo de maneira diferente quando fazem isso juntas em voz alta na igreja. Será interessante você logo usar uma versão escrita no português mais recente.
Você deve levar consigo a Bíblia para os cultos e sempre que alguém fizer alguma leitura de um ou mais versículos, procure e acompanhe silenciosamente, de forma silenciosa, né? Quem está lendo. Logo, você aprenderá a encontrar com facilidade e rapidez os livros, capítulos e versículos anunciados no culto. Você é capaz de encontrar em sua Bíblia 1 Reis 9, versículos 5 ao 17 ao 14? Pare um pouco a leitura desta lição, dê uma pausa no vídeo e leia esse texto. Como usar a Bíblia no dia a dia? Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos por sua igreja. Se limitar ao uso dela somente a estes momentos, o seu crescimento espiritual acontecerá lentamente. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. Leia aí 1 Coríntios. Leia aí 1 Coríntios 13, 11, 14, 20 e Efésios 4. Olha só. Como usar a Bíblia no seu dia a dia? Primeiro aí, leitura. É essencial ter leitura da Bíblia. Sem leitura, é claro que você também deseja crescer espiritualmente e através da Bíblia. Para que isto aconteça, o primeiro passo a ser dado é ler a Bíblia. Conscientize-se de que precisa ler a Bíblia. Todo dia você tem que comer algum alimento para não morrer de fome. Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia Sagrada. Veja Jeremias 15, 16 e Mateus 4. Manuseie a Bíblia todos os dias. Não basta lê-la uma vez ou outra, ou só aqueles textos soltos mais conhecidos. Além de ler diariamente, você deve tomar a decisão de estudar a Bíblia toda. Então, tente estudar a Bíblia toda, leia, faça o ano bíblico e por aí vai. Tente, mesmo que seja difícil, nunca desista. Leitura da Bíblia é essencial para o seu crescimento. A memorização de versículos. É muito interessante que você memorize os versículos da palavra, porque ali Satanás não vai saber o que você está pensando, o que você está meditando, porque Satanás não conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas atitudes, ele sabe das nossas fraquezas, porque ele está nos vendo, mas ele não sabe aquilo que nós pensamos. Então a palavra que você colocar no seu coração, ele não vai saber o que você está meditando. O segundo passo que você deve dar para crescer espiritualmente é memorizar os textos bíblicos. Quando você faz isso, está guardando, escondendo, fazendo habitar em si a palavra de Deus. E terceiro, o estudo. Não tem como você crescer na sua fé sem conhecimento. Então você necessariamente precisa conhecer. Necessita ter conhecer. É essencial conhecer, aprender. E como é que você conhece? Estudando. Então você precisa estudar a palavra de Deus. Outro passo que você deve dar é estudar a palavra de Deus. Estudar é mais do que ler cuidadosamente. É mais do que ler cuidadosamente. Deve acompanhar você no estudo dos seus seguintes materiais. A Bíblia, óbvio, concordância bíblica, chave bíblica, dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa e um caderno. Logicamente, na falta deste material, só a Bíblia por si só é o suficiente, mas não se acomode. Procure adquirir conhecimentos utilizando outros materiais. O momento da meditação. Esse é o momento em que você se fecha para as suas possibilidades e se abre para aquilo que a palavra realmente quer falar para você. É um momento de exegese, é onde você vai
extrair da palavra de Deus. O último passo é ter um momento de meditação na palavra de Deus. Leia Salmos 1 ao 3 e medite, ao qual ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não caem, mas tudo quanto ele fizer prosperará. É meditação de dia e de noite. É preciso que você se dedique à meditação diariamente. Selecione momentos específicos, escolha um lugar, querido, especial aí para você, a sós, só você e Deus. É bom que tenha um plano de estudo que se constitua de passos bem simples. Sempre antes de iniciar a leitura, faça uma oração ao Espírito Santo. Peça para ele lhe ensinar, peça para ele lhe mostrar todas as coisas, pois foi ele mesmo quem inspirou os escritores. E como ele inspirou esses escritores, então não há ninguém melhor do que ele para te ensinar essa santa e bela palavra de Deus. Não há ninguém que ensine melhor o homem a palavra de Deus a não ser o Espírito Santo, que foi aquele que inspirou os escritores. Peça para esse Espírito Santo chegar sobre a tua vida hoje. Ore a ele, fale com ele. Aí temos um questionáriozinho aí que a gente que é importante para os alunos aí estarem resolvendo. Primeiro, mencione pelo menos 3 títulos da Bíblia, ou seja, os títulos é aquelas partezinhas em negrito que ficam em cima dos textos. Por exemplo, você pode pegar 3 aí, a ressurreição de Lázaro, a cura do cego de Jericó, Jesus no Getsemane, a oração sacerdotal de Jesus, por aí vai. Escolha 3 aí que você acha interessante. 2. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Aprendemos 2. São alguns acredito que é 13, mas são 2. O principal, hebraico e grego. Tem o aramaico também, mas não é muito utilizado, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo foi escrito em grego. Por isso que é um perigo de você interpretar a Bíblia do jeito que ela está aqui escrita. É bom você saber qual é a origem daquela palavra, a origem daquela palavra, ler o texto na língua original. O que significa o vocabulário Bíblia? Significa o quê? Vários livros, é como se fosse uma biblioteca de livros. Qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? João Ferreira de Almeida, né? Quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? Aprendemos aí que foram aproximadamente 40. Aí nós temos aí um desafio. Localize na sua Bíblia a palavra que contenha a palavra Zoar e Chorou. Se você encontrar aí, pode dar um pausa aí no vídeo e tenta procurar essas 2 palavras aí na sua Bíblia. Vou dar uma indicação, eu vou dar a resposta para encontrar essas 2 palavras. Esse aqui está em João capítulo 11, versículo 35. Essa aqui está em Gênesis (19:23).
19, 23. Bem, pessoal, fim de aula. A aula foi essa aí. Eu espero que todos tenham aprendido essa primeira lição e estaremos indo para a próxima lição na próxima semana, conhecendo a Deus, né, para aquelas pessoas que faltaram, pessoas que não ouviram, que querem aprender aí, essa sequência de discipulado aí. Então teremos a lição conhecendo a Deus, né, para as pessoas que estão atrasadas aí na lição. Então, muito obrigado e fica com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.